Gente, cheguei da igreja com o Felipe agora. Agora não, já faz um tempo. Tava arrumando casa, arrumando almoço. E recebi um vídeo de uma amiga minha, casou muito, né, as Deuscidências. Eu falei, eu acho que eu vou compartilhar a palavra de hoje com o vídeo que ela disse. E casou muito com uma conversa que eu tive com ele esses dias. Como diz uma colega nossa de trabalho, conversas difíceis são necessárias, né? E casou muito com o tema de hoje. Eu falei com ele assim, Felipe, um projeto de uma casa, um projeto de um trabalho, pode dar errado, mas você é um projeto que não pode dar errado, de jeito nenhum. Primeiro, porque você não é meu, né? Você é de Deus. Deus me deu você e falou com ele aqui, ó, tá aqui para você criar, educar, treinar e devolvê-lo salvo. E a igreja falou isso hoje, foi muito bom. Ele tá perto também quando falou isso. Inclusive, eles compartilharam um texto muito lindo. Eu vou ver se eu consigo encontrar e vou compartilhar aqui com vocês. A importância dos reflexos. Ele falando, às vezes, dos parâmetros que a gente tem, né, de escolhas, que nem sempre deveriam ser, né? Então, ele falou assim, às vezes você tem vergonha de trocar beijos com seu marido, com sua esposa dentro de casa, de fazer um carinho, de conversar sobre determinadas coisas, mas não tem vergonha de brigar perto de um filho. Às vezes, você estar com seu filho, ter tempo de qualidade com seu filho, é você abdicar do seu, mas você já está ensinando ele lá na frente o que ele deve aceitar ou não, né? Até a gente falou que há pouco tempo a respeito de constelação que fala muito isso, né? Até contei aqui o caso de uma moça, né? Que apanhava do marido depois de casada, mas porque ela apanhava tanto de nova que ela achava que isso era forma de amor, a correção era forma de amor. Então, a coisa mais preciosa que a gente tem que passar para o filho é que ele é um projeto de Deus ali naquela casa. Então, aquilo vai fazer com que ele se sinta amado, com que ele se sinta respeitado, que o temor de Deus esteja totalmente ali, porque ele sabe que ele tem para onde voltar e a sua mãe. E ele falou até de uma coisa que foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito em mim, foi um dos meus maiores avanços como mãe. Eu aprendi isso até com o Márcio Michele na época, que é a disciplina com amor, né? Eu era muito de gritar, eu era muito impaciente, ainda sou, não sou uma pessoa paciente, mas depois que eu comecei, por isso que eu falo, foi um dos motivos que me fez vir aqui, a importância do desenvolvimento, de você se conhecer, porque você trabalhando você, tudo à sua volta é refletido, tudo à sua volta mexe. Então, a partir do momento que eu fui curando em mim, né, os meus traumas, os meus problemas, eu fui transferindo isso na minha casa, com a minha maternidade, enfim, em todas as minhas relações. E a importância da colaboração em casa, isso desperta na criança o senso de responsabilidade e princípios. Você martelar, ele até falou, né, inculcar, essa foi a palavra que ele deu, o tempo todo na cabeça da criança, a minha tem aquele diabinho, né, atrás de mim, ficava assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu já falei, eu falo pra você. A gente aproveita, né? Mas ele até contou, né, o caso de uma mãe lá que se salvou, desceu, pegou a menina menor e depois perdeu o filho e ficou naquela culpa. Porque a gente carrega a culpa o tempo inteiro, a gente quer acertar o tempo inteiro. Mas foi uma diferença minha pra ele, é que eu cresci na igreja católica, eu participava de tudo dentro da igreja, no domingo eu ia com meu pai, então eu fiz tudo, eu gostava. Mas Felipe não teve essa criação. Porém, Felipe tem muito mais consciência do que eu. Então, Felipe tem muito mais, por exemplo, ele descobriu que um menino de 15 anos engravidou uma outra. Ele ficou doido. Ele falou, meu Deus, cadê Deus na vida desse menino? Ah, mas Deus não ia gostar disso. Ele vê alguém fazendo uma coisa e fala assim, nossa, Deus deve estar triste. Por quê? Porque a todo momento, mesmo ele não ir na igreja, trabalho muito isso com ele aqui. Conduta, comportamento, que são perto, que vão deixar Deus feliz. Porque hoje, tendo a consciência de que eu quero que ele seja uma criança que saiba pensar, eu trabalho muito nele. Então, toda oportunidade que eu tenho, a gente está indo para a escola, eu vou colocando café com Deus Pai, a gente vê uma situação, acontece algo na escola, eu já aproveito aquilo ali para ministrar, para fazer uma lavagem, para martelar na cabeça dele, para criar consciência nele. E isso, gente, a gente é cansativo, ou às vezes a gente acha que isso não funciona, mas isso funciona, porque volta lá no primeiro história que eu falei, é o exemplo, é o que você pensa, é o que você fala e é o que você repete. Então, princípios, eu até falei com ele, Felipe, as regras existiram porque os princípios foram quebrados. Então, não quebre. Todas as suas condutas, pensamentos e ações, você pensa, Deus ficaria feliz, isso me aproxima, isso me afasta, isso vai ser bom pra mim lá na frente ou não vai, porque isso vai te moldando dia a dia, que vai te tornar um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom companheiro, um bom trabalhador.
E a conclusão, né, que é o principal, que é o caso que ele contou, é o caso real, tá? Diz ele que a mãe, Raquel, tinha 2 filhos e uma pequenininha, um de 16 anos. Ele foi fazer um passeio de fim de semana, acho que um acampamento, e levou o amigo do filho, de 16 anos. E aí no caminho o carro caiu numa represa. Esse amigo conseguiu sair, foi lá na beirada da estrada pedir ajuda. Ela saiu do carro, conseguiu se soltar, pegou o ar e mergulhou para pegar a filha pequena, na certeza de que o filho de 16 anos tinha saído junto. Quando o resgate chegou, viu que o filho dela, de 16 anos, tinha perdido a vida. E hoje, depois de anos, foram perguntar para ela como estava a vida dela. E ela falou que ela passa, o resumo da vida dela, dos dias dela é: o que eu poderia ter feito que podia ter salvo meu marido, o meu filho, que eu não fiz. E é isso que ele quis chamar a atenção pra gente agora. Não espera chegar lá na frente, ver o seu filho errado, coisas que você poderia ter feito e não fez, e fica pensando, devia ter ensinado, devia ter feito mais e não fiz. Aí sabe aquele famoso que a gente escutava da mãe da gente? Você crescer, você vai me agradecer, um dia você vai entender isso, que eu falei pra você nesse dia dessa conversa. Eu falei, eu pego, eu falo, eu xingo, eu reclamo, eu sou repetitiva, mas depois você vai me agradecer. Porque eu quero que você seja assim, assado. Mas eu já tive 12 anos e eu já fiquei revoltada de ouvir isso da minha mãe. Não entender. Mas hoje, como mãe, a gente só entende quando é mãe. E eu falo com ele, por isso que eu pego no seu pé, por isso que eu falo, por isso que aquilo. Porque atrás aqui da minha casa tem uma comunidade. E eu vejo muitos meninos novos, sabe, como vigiando, né, os pontos. E aí eu falo assim, porque você quer me dar um atestado de fracasso, eu quero ter a certeza de que eu errei, eu te ver assim. Então, às vezes eu tô cansada, eu desanimo, mas eu penso lá na frente, meu Deus querido, com 18, 16, como vai ser? E aí que a luta não pode parar, tá descendo para isso.